E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apoderou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou ele uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomando-a, feriu com ela a 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Senhor, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação a Israel. Porém morrerei eu agora de sede, e cairei eu na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e ele bebeu, e o seu espírito se tornou, e ele reviveu. Pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje, e julgou a Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Amém e amém. Eu sempre achei na vida que havia uma luta, havia uma guerra, que se você travasse, que se você lutasse, que se você guerreasse e conseguisse vencer, e você fosse vitorioso nesta única luta e nesta única guerra, você já teria completado a sua jornada. Você já teria conquistado tudo na vida. Talvez eu pensasse assim por conta da minha inexperiência. Eu dizia assim comigo: se eu vencer determinada coisa na vida, pronto, eu já conquistei tudo e eu já consegui ser ou me tornar um vitorioso, um vencedor na vida. Porque eu imaginava que há uma luta e há uma determinada guerra na vida que, se vencida, você tem a grande vitória e o grande triunfo na vida. Vou dar exemplos práticos aos irmãos. Eu imaginava assim: o dia que eu casar, eu vou ter vencido na vida. E aí eu me casei. E eu percebi que casar não é fácil. Tem um teólogo londrino chamado Gilbert Keith Chesterton, G.K. Chesterton, que diz que o casamento é para os guerreiros que ficam, os valentes que permanecem. Então eu disse: bom, casar não resolve os problemas, porque logo veio o desejo e a necessidade de ter filhos. Então eu disse: bom, se eu tiver um filho, então aí estará a minha conquista. Eu preciso ter filhos. E aí nós tivemos a Moniquinha e logo veio o Dudu. E ter filhos é uma bênção. Os filhos, eles são maravilhosos. Os filhos, eles trazem alegria para casa. Os filhos acrescentam sonhos, acrescentam entusiasmo. Mas os filhos, eles nos esvaem. Os filhos arrancam toda a nossa energia. Os filhos exigem de nós. Os filhos tiram o nosso tempo. Os filhos, eles nos fazem trabalhar a partir daquele momento que eles nascem em diante só para os outros. E a gente para de pensar em nós mesmos. E aí eu disse: meu Deus, ter filho não é a grande vitória que eu estava buscando na vida. Aí eu disse: não, o meu problema na verdade é porque eu não tenho uma formação superior.
mas o dia que eu me formar, o dia que eu pegar a minha graduação, o dia que eu tiver a oportunidade de levantar o canudo lá, no dia da minha colação de grau, o dia que eu me formar, que eu me bacharelar, naquele dia eu vou ter alcançado. E aí eu fiz 5 anos do curso de Direito, e quando eu terminei o curso de Direito, eu descobri que eu tinha uma carreira todinha por construir ainda. E eu falei, Jesus, na verdade a batalha só está começando. Aí eu disse, meu Deus, não existe então uma vitória que por si só ela resolva todos os problemas da vida. A vida, ela é uma sucessão de batalhas. Você vence uma batalha e você diz assim, agora chegou o momento de eu descansar. Chegou o momento de eu armar a minha rede, fazer uma bela limonada e tirar umas férias. E quando você pensa que não, já se apresenta um novo desafio, já se apresenta um novo embate, um novo conflito, uma nova disputa, uma nova concorrência, uma nova dificuldade. Foi esta a experiência de Sansão aqui. Foi exatamente esta situação que aconteceu com Sansão. O Sansão, ele teve uma grande vitória. Os irmãos sabem que na época de Sansão, Israel está como um país dividido, porque as tribos são conduzidas pelos anciãos e cada tribo faz o que bem parece aos seus olhos. E as tribos estão dispersas e buscando os seus próprios interesses. E esta divisão interna do país faz com que o país de Israel se transforme num país vulnerável às nações estrangeiras. E a Filistia, percebendo que o país de Israel estava vulnerável política e militarmente, o que a Filistia faz? Invade o território de Israel. Porque a Filistia é uma faixa territorial muito pequena. A faixa territorial da Filistia é muito estreita. E é uma faixa territorial de desertos áridos. Não há produção agrícola. Não há abastança de produção nas lavouras. Não há cultivos na Filistia, e os filisteus precisavam então dos cultivos, precisavam então das produções, dos plantios lá de Israel. Quando os filisteus perceberam que o país estava dividido e que havia vulnerabilidade, os filisteus armaram seus exércitos e invadiram Israel. E o período dos juízes é um período de divisão na nação, de vulnerabilidade, logo é um período em que Israel está invadido, sobretudo, pelos filisteus. E aí, Sansão, que é um homem levantado por Deus, Sansão, que é um homem consagrado por Deus e separado por Deus, ungido por Deus, um nazireu de Deus, ele se coloca como homem de Deus para libertar a nação. E aí a palavra de Deus diz que acontece um confronto. 1000 filisteus se ajuntam contra ele. E a Bíblia diz que naquele momento de choque, naquele momento de guerra, ele ora a Deus e o Espírito de Deus se apossa dele. O Espírito de Deus entra no Sansão. E a Bíblia diz aqui que o Espírito de Deus se apossou dele de forma poderosa. O Espírito de Deus invadiu a mente, o coração dele. O Espírito de Deus invadiu cada célula dele. O Espírito Santo de Deus tomou Sansão de forma gloriosa, vibrante, extraordinária. E ele ali no campo de Leí olhou para aqueles 1000 homens e ele não se intimidou, ele não se acovardou. Ele não tinha nenhum instrumento humano para enfrentar aqueles homens. E ele olhou do seu lado e ele viu um jumento morto. E aquele jumento tinha uma arcada,
tinha uma queixada, arcada, a mandíbula. E ele então arrancou a mandíbula, arrancou a arcada, arrancou a queixada daquele jumento, pegou a parte de baixo, colocou numa mão, a parte de cima colocou na outra mão, e ele foi contra aqueles 1000 homens. E ele não foi na força do homem, porque um homem comum, por mais hábil que seja, por mais treinado que seja, um homem comum, por mais habilidoso que seja, não consegue suportar a força de 1000 homens. Mas ele foi na força, no poder, na impulsão, na orientação, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra na vida de uma pessoa, o Espírito Santo traz capacidades, traz autoridade, traz poder. O Espírito Santo traz habilidades, o Espírito Santo traz dons, o Espírito Santo traz, aleluia, força, energia. E esse indivíduo consegue fazer obras extraordinárias, impactantes e marcantes para a glória do Senhor. E o Sansão então consegue destruir, ele consegue esmagar, ele consegue derrubar, ele consegue vencer, ele consegue triunfar sobre 1000 homens. Quando termina aquela batalha, é uma batalha reinda, é uma batalha sangrenta, é uma batalha épica. Um homem só de um lado e 1000 homens se apresentando. E esse homem que está de um lado, ele só tem uma arcada, ele só tem uma mandíbula, ele não tem uma espada, ele não tem uma lança, ele não tem um arqueiro do seu lado, ele não tem um escudeiro do seu lado, ele não tem uma faca, ele não tem nada, ele só tem a arcada de um jumento morto, mas ele é um homem cheio da presença, da unção do Espírito Santo de Deus. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluias. Aleluias. E aí o Sansão, depois de um dia todo de batalha, ele fica exaurido, ele fica extenuado, ele fica cansado, ele fica exausto, ele fica cansado. E aí, depois de ter todas as suas forças esvaídas, ele então prostra-se e ele olha para o arraial filisteu e ele não vê um filisteu em pé. Todos os filisteus estão mortos, todos os filisteus estão caídos, todos os filisteus estão mortos, mas ele também está muito cansado, ele também está muito debilitado, ele também está muito fragilizado. Ele também está muito exaurido, ele também está muito enfraquecido, fragilizado. E aí ele se ajoelha, cai, e ele vai perdendo as suas forças, e ele bate com a cabeça no chão, e aquele solo palestínico, arenoso, quente, encosta na sua cabeça. E ele também tem marcas, porque a guerra ela deixa marcas. Tem gente que acha que o Sansão aqui saiu sem qualquer tipo de avaria, não. Algum tipo de sequela. As experiências que a gente vai tendo com Deus, sempre essas sequelas ficam em nós. São marcas profundas que Deus deixa em nós, para nós nos lembrarmos dos feitos gloriosos e extraordinários que Deus permitiu que a gente tivesse com Ele. Experiências marcantes. Ele então está ali sequelado, cicatrizado. Ele está ali caído com o rosto naquela areia quente. E ele vê o seu espírito indo embora. Ele está morrendo. E o escritor do livro de Juízes, que alguns dizem que foi Samuel que escreveu Juízes, ele narra a causa da possível, da quase morte do Sansão. Ele diz assim: e ele ia à morte por causa da sede. Ele estava desidratado, ele estava extremamente desidratado. Ele ia morrer de sede. E aí, quando ele estava quase morto de sede,
já está faltando oxigênio quase no seu cérebro, o seu coração, a arritmia cardíaca já está diminuindo, e ele está com um fio de vida ali. Ele faz uma oração, e ele ora e diz assim: Senhor, o Senhor deu uma vitória tremenda, Senhor. O Senhor fez com que um homem, com apenas uma queixada de jumento, Senhor, o Senhor fez com que um homem matasse 1000 homens. O Senhor deu um livramento tremendo a Israel, Pai. Mas agora o Senhor permite que esse homem caia diante da sede, Senhor. O Senhor não permitiu que esse homem capitulasse diante de 1000 homens filisteus, mas o Senhor vai permitir que esse homem caia diante da sua própria sede, Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor teve misericórdia desse homem quando ele lutou contra 1000 homens, tenha misericórdia desse homem quando ele luta contra a sua própria sede. Tenha misericórdia desse homem, Senhor, e age de forma bondosa e generosa, Senhor. E a palavra de Deus diz aqui que Deus agiu. Deus ouviu a oração de Sansão. Deus ouviu o clamor de Sansão. Aleluias! Deus abriu a fenda. Deus abriu uma fenda. Aleluias! Na caverna. O Sansão tinha caído e perto dele tinha uma caverna. E Deus abriu lá na caverna um olho d'água. Ninguém cavou um poço lá, ninguém cavou uma cisterna lá. Deus abriu um olho d'água lá na caverna. Deus abriu um olho d'água. Aleluia! O profeta Isaías, ele fala assim: Deus é aquele que faz surgir deserto e manancial. Aleluia! Deus é aquele que faz surgir fonte e manancial no deserto e no ermo. Deus fez surgir um olho d'água lá naquela caverna. E aquele olho d'água foi gerando água. E aquela água foi descendo, descendo. E aquela água foi vindo sobre a cabeça, foi descendo sobre a testa, o nariz, a boca. E o Sansão, que não conseguia levantar as suas mãos porque estava exausto, foi lambendo aquela água. Foi lambendo a água, foi lambendo. E o texto diz aqui que Deus foi dando a ele vida, foi renovando as suas forças. Deus foi devolvendo para ele fôlego de vida. E ele ia lambendo a água ia entrando na vida dele, e ele ia recebendo vida. Até que ele recobrou as suas forças, ficou em pé e ainda reinou ou julgou Israel por 20 anos. Há algumas lições que a gente deve aprender aqui nesse texto. A primeira destas lições é que quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida, Deus traz para nós habilidades supra-humanas, para que nós possamos cumprir a vontade dele nessa terra. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não traz habilidades supra-humanas para nós, para que nós nos tornemos seres arrogantes, prepotentes, ensimesmados, autossuficientes, independentes. Não! Deus nos traz com a sua presença capacidades extraordinárias, força, poder, virtude, para que nós nos levantemos contra os inimigos do Senhor e façamos cumprir na terra a vontade de Deus. Deixa Deus entrar. Para que Deus quer entrar na sua vida, meu irmão? Para que você receba virtude, para que você receba poder. E para que você deve sair daqui esta noite cheio de poder, vibrando de poder? Para que você chegue na sua casa pisando nos outros, humilhando os outros, para que você suba na tribuna se achando o melhor pregador, o melhor cantor, para que você de algum modo se assenhore dos outros. Não! Quando nós nos abrimos para Deus e Deus se derrama sobre nós, Ele derrama sobre nós, aleluias, poder para nos dar capacidades sobre-humanas,
para fazermos a sua vontade ser cumprida e realizada nessa terra. Pega na mão desse irmão e dá uma palavra de Deus para ele. Diga para ele, abra o seu coração. Diga, abra o seu coração. Abra a sua mente. Deus vai se derramar sobre você e vai te dar uma capacidade impactante para que você possa contribuir para que a vontade de Deus seja feita na terra. A vontade de Deus seja feita na terra. A vontade de Deus seja feita na terra. Tem muita gente querendo deixar Deus entrar para se encher de poder, para praticar a simonia. Lembra da simonia? Simão era aquele mágico que viu os discípulos colocando as pessoas para falar em línguas estranhas, porque os discípulos tocavam nas pessoas e as pessoas falavam em línguas estranhas. Os discípulos colocavam as mãos nas pessoas, as pessoas eram curadas. Os discípulos colocavam as mãos nos mortos e os mortos eram ressuscitados. E o Simão mágico ficou admirado com aquilo. Aí o Simão mágico chamou os apóstolos e disse assim para eles: quanto que vocês querem para vocês nos darem esta virtude, esses dons? Aí os apóstolos disseram assim: peraí, qual é a sua intenção com esses dons aí? Qual é a motivação por trás desse interesse pelos dons? Tem gente que quer o poder para ganhar dinheiro, para se tornar profissional do púlpito, para se tornar manipulador das massas, mas não é para esses que Deus vai derramar a sua virtude e a sua graça. É para gente simples, aleluias, que simplesmente quer colocar a vontade de Deus para ser realizada e praticada nesta terra. Você tem essa disposição? Então se prepare, porque há poder de Deus para você, a virtude de Deus para você, aleluias! Uma outra coisa interessante aqui nesse texto é que Deus se apodera de nós, Deus se derrama sobre nós, Deus nos possui para que nós trabalhemos pelo povo de Deus. A vontade de Deus não é nos dar para que aquilo que Ele nos deu se resume em nós mesmos, porque se isto acontecer, a vontade de Deus não está sendo estabelecida, o propósito do doar de Deus não está sendo cumprido, porque quando Deus nos doa o ideal de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus e o propósito de Deus é que coloquemos essa virtude que Ele nos deu, essa virtude que Ele nos conferiu, essa virtude que Ele nos emprestou à disposição do seu povo. O Sansão está lutando em favor dele mesmo? Não. Em favor da própria família? Não. Ele está lutando em favor do povo de Deus. Fala para o seu irmão: eu estou aqui para lutar por você. Aleluia. Diga para ele: você é a minha causa. Diga para ele: você é a minha razão. Diga: você é a minha motivação. Xarabá, Dacan, Dará, Manai. Aleluia. Isso é verdade. A motivação do marido não é a mulher? Não é a mulher? A motivação do pai não é o filho? A motivação do pastor não é a igreja? E a motivação da igreja deve ser a própria igreja. A motivação do crente deve ser o próprio crente. A motivação do Sansão é Israel. A motivação do crente deve ser o próprio crente. Porque bênção só é bênção quando abençoa mais de uma pessoa. Quando uma bênção só abençoa você, duvide desta bênção. Esta é uma pseudo-bênção. Porque bênção de verdade é aquele prato onde pode comer mais de uma pessoa. Fala pro seu irmão aí: no meu prato pode chegar. Pode mesmo? De verdade? Olha, não chega aqui não. Eu tenho um cachorro lá em casa, o nome dele é Faraó, sabe? Então, quando eu coloco comida no prato dele, eu vou chegar perto e falar... Mas também com o nome desses, né? Não. Deus dá poder, virtude, graça para que usemos todas essas capacidades
em favor do Israel de Deus. Eu não estou lutando a minha luta, eu estou lutando a luta do povo de Deus. Aleluia. Um monte de gente busca os seus próprios interesses. É por isso que elas estão lutando sozinhas. É por isso que elas estão abandonadas. Elas pensam que tem Deus ao lado delas, mas na verdade elas têm a si mesmas do seu lado. Elas são lutadoras solitárias, guerreiras solitárias. Mas quem está lutando a favor do povo de Deus nunca está sozinho. Quem está lutando a favor do povo de Deus, a favor da causa da igreja, tenha a certeza que Deus está do seu lado. E enquanto você cuida da igreja, enquanto você cuida das causas do reino de Deus, fique em paz, porque alguém Deus vai levantar para cuidar das suas causas. Enquanto você cuida da igreja, Deus vai cuidando de você. E aí você cuida da igreja, Deus vai cuidando de você. E você cuida da igreja, Deus vai cuidando de você. E aí nós vamos formando um ciclo de cuidados, e cuidados, e cuidados, e cuidados, e cuidados, e cuidados maravilhosos. Deus cuida de mim, eu cuido da igreja, e outro da igreja cuida de mim. E aí vai acontecendo esse ciclo maravilhoso de cuidado, de amor, de graça, de generosidade. E nós vamos nos tornando um, como o Pai, como o Filho, e como o Espírito são um em essência para a glória do Senhor. Uma terceira lição aqui que nós aprendemos é que na mão de Deus nenhuma arma é desprezível. Uma queixada de jumento, gente, mandíbula, que mandíbula é esta? Coisa desprezível, o jumento morto, a mandíbula de jumento morto, a arcada de um jumento morto. Provavelmente aquela arcada devia estar faltando um monte de dente, um monte de dente cariado, um monte de dente faltante ali, um cadáver, né? Não podia nem ser tocado por ele. Mas não importa, é uma arma desprezível para os homens. Mas aquilo que é inútil aos homens, colocado na mão de Deus, é maximizado e potencializado para produzir efeitos extraordinários no reino espiritual. O apóstolo São Paulo diz que as nossas armas não são o quê? Carnais. Mas elas são espirituais e poderosas em Deus. Para quê? Para destruir e desfazer fortalezas. Que armas são estas? A oração. A oração é uma mandíbula. A oração é uma queixadinha de jumento que alguém fala assim: isso é coisa de gente morta, isso é coisa desprezível. Ah, mas quando a igreja se coloca de joelhos, quando o crente se coloca de joelhos, o coração de Deus se move. Deus coloca anjos para se moverem. Apocalipse 8 é muito interessante, porque Apocalipse 4 fala de atividades nos céus, Apocalipse 5 de atividades nos céus, Apocalipse 6 de atividades nos céus, Apocalipse 7 de atividades nos céus. Quando chega em Apocalipse 8 fala de um silêncio nos céus. Aí você diz: o que é que causou o silêncio no céu? Está lá o texto: a oração dos santos. É um momento em que Deus fala: anjo, cala a boca. Arcanjo, cala a boca. Serafim, cala a boca. Querubim, cala a boca. Os 24 anciãos querem adorar. Fiquem quietos. Todos quietos. É o momento agora de ouvir a oração, o clamor, a súplica, o rogo, a petição, a intercessão. É agora, é agora, é agora. É só uma mandíbula aqui para os homens, mas é poderosa em Deus para destruir e desfazer a fortaleza. O jejum, perda de tempo, rapaz. Faz uma dieta que é melhor para você. Serve para nada, mas é uma arma poderosa em Deus para destruir fortaleza. Está passando por um aperto na vida? Faz uma campanha de jejum e você vai ver Deus abrindo uma porta extraordinária para você.
Aleluias, glória a Deus. O voto é uma arma que a Bíblia nos ensina. É óbvio que a Bíblia nos alerta, é melhor que não votem. Mas se você votar, cumpra. E alguns homens fizeram votos muito sérios com Deus, e Deus ouviu. É uma arma simples, mas poderosa em Deus, para destruir fortalezas. Fala para o seu irmão, talvez você só tenha uma queixada. Na sua mão não é nada, mas na mão de Deus ganha poderes extraordinários. Diga, coloca essa queixada na mão de Deus. Aí você diz assim, transformando aqui para a vida ministerial, por exemplo. Você diz assim, mas eu não sou cantor. Mas começa a cantar e você vai ver que essa pouca habilidade sua pode ser potencializada pelo Senhor. Aí você diz assim, mas eu não sou hábil nas palavras, eu não consigo organizar as minhas ideias, eu não tenho eloquência, eu tremo diante do público. Coloca, aleluia, à disposição do reino de Deus, vai colocando-se e você vai ver que aquilo que todo mundo despreza, quando é colocado à disposição do reino de Deus, é potencializado de forma extraordinária. Uma outra lição que a gente aprende aqui é que as maiores guerras da nossa vida não são as guerras externas, mas são as guerras internas. Fala pro seu irmão, o que pode te matar de verdade não é o que está fora, mas é o que está dentro. Não é interessante, irmão? O Sansão passou bem pelos 1000, mas pela sede, quase que ele não passa. O que coloca-nos em risco de verdade não é o que está fora, é o que está dentro. Um dia chegaram para Jesus e disseram assim, seus discípulos não respeitam a lei, porque não lavam as mãos antes de comer, não passam pelo ritual de purificação. Aí Jesus falou assim, é verdade, tem hora que eles não lavam as mãos mesmo. Mas eu quero dizer para vocês que o problema do homem não é aquilo que entra na boca, o problema é aquilo que sai. Porque o homem bom sabe tirar coisas boas do seu tesouro, mas o homem mau não tira coisas boas de dentro de si, porque a boca fala daquilo que o coração está. Aleluia, meu Deus. Contra os 1000 ele passa igual um trator, mas contra a sua própria sede, ele se vulnerabiliza. Tem um texto de Provérbios que fala assim, mais vale o homem que domina o seu próprio espírito do que aquele que conquista 10 cidades. A gente conquista 10 cidades, a gente se forma, faz pós-graduações, mestrado, mas não consegue controlar a língua. A gente cresce, progride, desenvolve, mas não consegue controlar a inveja, não consegue controlar o ciúme, não consegue controlar a indisposição que é gerada no nosso coração por algumas pessoas, indisposições sem causa. O problema não é o que está fora, o problema não são os 1000 filisteus, o problema é essa sede interna, é a sede de vingança, é a sede pelo que é do outro, é a sede, aleluia, interminável, gerada por uma ansiedade que não é saciada por nada, é uma angústia. A gente trabalha e essa angústia não passa, continua uma lacuna dentro de nós. A gente estuda, não passa, a gente tem filho, não passa, casa não passa, a gente vem para a igreja, não passa. A gente, meu Deus, que sede é esta? Aí o Senhor diz assim, se você não tomar cuidado com essa sede, você pode conquistar o que for na vida, mas é esta sede que vai fazer você morrer. Do mesmo jeito que a gente ora e clama a Deus para nos ajudar contra os nossos inimigos externos, nós precisamos clamar e suplicar e levar a sério os nossos inimigos internos. E ter a ousadia de dizer, Senhor, tem misericórdia. O Senhor já deu tantas vitórias para o teu servo, Senhor, contra coisas assim terríveis. O Senhor vai permitir que o teu servo morra de uma sede, Senhor. Tem misericórdia. E quando nós fazemos essa oração e ela é genuína, Deus abre uma fonte para nós.
Deus abre uma fonte para nós. Eu quero dizer que Deus abre uma fonte para nós. Aleluia, Deus abre uma fonte. Numa conversa com a mulher samaritana, o Senhor Jesus falou: mulher, enquanto você beber dessa água aí, você vai voltar a ter sede, mulher. Mas o dia que você beber de verdade, mulher, de verdade, da água que eu te der, o dia que você beber dessa água, mulher, eu vou gerar uma fonte, um olho d'água. Vou gerar um manancial, eu vou gerar, mulher, aleluia, um nascedouro de água dentro de você. E esta fonte vai jorrar para a vida eterna. Você vai ter alegria, mulher. Você vai ter contentamento. Você vai ter vida. Você vai reviver de verdade. Você vai nascer da água e do Espírito. Você vai nascer de novo. A palavra de Deus diz assim: que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário e a morada do Altíssimo. Que Deus nos abra esta noite aqui uma fonte. Ah, Senhor, eu estou querendo que Deus abra uma fonte para mim e aplaque toda essa sede que eu tenho. Aleluia, toda essa falta, toda essa carência, toda essa inquietude. O apóstolo Paulo diz assim: sejam todas as vossas petições conhecidas diante de Deus, com orações e súplicas, já com ações de graças. Por que Paulo diz isso? Paulo diz: irmãos, levem todo o vosso pensamento e toda a ansiedade a Deus. Levem todos os clamores, todas as petições a Deus. E quando você leva essa ansiedade, essa sede, essa falta, essa carência, Deus abre uma fonte. E Deus vai te dando vida, 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 vida. Renovo. Aleluias, renovo. Aleluias, avivamento, graça, satisfação de viver. Aleluias, glória a Deus. O problema não são os inimigos externos. O problema são os inimigos internos. São eles que podem nos destruir, aleluias. São eles que podem nos levar à bancarrota. São as coisas internas. Você pode ter sucesso na vida, mas se você não controlar o seu espírito, se você não controlar o ódio que há no seu coração, se você não controlar a inveja que há no seu coração, se você não controlar o ciúme que há no seu coração, se você não controlar a inimizade que há no seu coração, a indisposição, o azedume de alma que há no seu coração, se você não deixar que de fato, de verdade, brote em você essa fonte restauradora, você vai conquistar muita coisa fora, mas você vai ser um indivíduo sedento, um indivíduo desidratado, um indivíduo morto. Para você nascer de novo e ter vida, precisa deixar essa fonte ser gerada em você de forma poderosa. Levante a sua mão, por gentileza. Se você quiser, levante a tua face, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração. Há orvalho de Deus para nós esta noite. Aleluias! A água de Deus para nós esta noite. Aleluias! Aleluias! A renovo de Deus para nós esta noite. Suramandará nascer amarrai. Aleluias! Aleluias. Aleluias. Uma outra lição, e eu estou terminando, é que não importa quão grandiosa foi a batalha ou foi a vitória que você teve ontem, a maior vitória que você ainda terá é aquela que está por vir. Preste atenção nisso. Preste atenção. Vencer 1000 homens com uma queixada de jumentos é uma grande vitória, sim ou não? Sim. Mas vencer a sede com um milagre
de uma água surgir do nada é uma vitória maior, sim ou não? Não importa quão grandiosa tenha sido a última vitória, há ainda uma vitória mais impactante, mais brilhante, mais extraordinária de Deus para a sua vida. Eu acredito nisso. Você acredita nisso de verdade? Quantos aqui tem testemunho para contar? Quantos aqui já viveram alguma coisa que tem testemunho para contar? Levanta a mão. Você tem testemunho mesmo para contar? Quantos aqui já viveram algum livramento de Deus? Levanta a mão. Um livramento. Quantos aqui já receberam alguma provisão de Deus? Alguma coisa que Deus te proveu assim, você estava precisando? Levanta a mão. Se você não recebeu, eu vou dar exemplos aqui. Você só levanta aquilo que você recebeu mesmo. Não precisa ficar ajudando Deus não. Quantos aqui receberam alguma cura de Deus? Ó, eu já fui curado. Quantos aqui já ouviram ou já tiveram alguém na família que recebeu algum favor de Deus, seja um livramento, uma salvação, alguém da família que foi alcançado por uma virtude, uma graça de Deus extraordinária? Quem aqui? Eu faço a pergunta de novo: quem aqui tem testemunho até agora para contar? Levante a mão por gentileza. Eu quero dizer para você, com essa mão levantada aí, aleluia, o seu melhor testemunho ainda está por vir. O seu melhor testemunho ainda está por vir. Aleluia, você acredita nisso? A maior vitória, por mais grandiosa que tenha sido a última, a maior vitória ainda está por vir. Sansão venceu, não venceu aqui a morte, sim ou não? Aí o Sansão pecou, né? Os irmãos lembram, sim? Teve lá aquele laço que ele caiu com a Dalila. Teve os 2 olhos furados. Foi preso, não foi? Esteve 3 anos preso lá. Depois desses 3 anos, ele foi apresentado no templo de Dagon. E lá no templo de Dagon, o cabelo dele cresceu de novo. Lembra que cortaram o cabelo dele cresceu de novo naqueles 3 anos. Ele restaurou o pacto do nazireado, renovou o pacto do nazireado. E quando ele estava, depois desses 3 anos, renovado, ele fez uma oração ao Senhor. E aí ele fez uma oração ao Senhor, e ele chegou lá nas colunas do templo de Dagon, e ele disse: Senhor, dá mais uma última vitória para mim. E ele derrubou o templo. E diz assim a Bíblia: e a última vitória de Sansão foi maior do que todas as vitórias que ele teve até aquele dia. Fala para o seu irmão aí, o seu melhor testemunho ainda está por vir. Você acredita nisso de verdade, irmão? Você acredita mesmo nisso aí, irmão? Você acredita nisso que eu estou falando aqui? O seu melhor testemunho ainda está por vir. O seu melhor testemunho ainda está por vir. Há uma graça de Deus sobre nós aqui esta noite. Há uma unção de Deus sobre nós. Aleluia. É claro que a vida é uma sucessão de batalhas. Nós enfrentamos uma luta, outra e outra. E em cada uma delas Deus vai nos abençoando. E Deus vai nos dando cada vez mais melhores, mais grandiosos, aleluia, perfeitos e extraordinários motivos de adoração, de gratidão, de louvor ao Senhor. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus se apoderou de Sansão, e Sansão matou 1000 homens. E Deus se apoderou de Sansão e salvou da sua própria sede. Não importa se a guerra é externa ou se a guerra é interna. O que nós precisamos é que Deus se apodere de nós. Deus quer se apoderar de você, viu? Se você quiser viver uma vida cristã mediana, você vai viver. E é capaz até de você ser salvo. Porque a gente é salvo pela graça.
Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pronto, e acabou. Todo aquele que invocar será salvo. Acabou. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Acabou, você está salvo. Agora você pode ser salvo e viver uma vida cristã mediana, mas você pode ser salvo e viver uma vida cristã impactante e extraordinária. Como? Sendo possuído, sendo tomado, sendo inspirado, sendo direcionado pela presença do Espírito Santo de Deus. Ontem lá na nossa sede em Barueri, eu estive fora, né? Preguei ontem em Carapicuíba, mas na nossa sede em Barueri foi um pastor lá do Pará, e ele trabalha com orações, assim, ele prega e depois ora para Deus batizar com o Espírito Santo. E ele pregou, depois ele orou, e Deus, aí ele pregou e pronto, terminou o culto. Aí hoje de manhã eu cheguei para abrir o seminário, que eu tomo conta do seminário lá em Barueri. Um aluno me procurou todo animado. A hora que eu abri a minha sala, ele chegou todo animado e disse: pastor, é o seguinte, eu tenho muito que contar uma coisa para o senhor. Eu estou muito empolgado. Falei: o que foi, meu filho? O senhor não acredita, ontem eu fui queimado. Eu falei: você foi queimado? Fui, falei: mas como é que é esse negócio aí? Aí ele falou assim: olha, o pastor lá pregou uma mensagem até simples. Depois ele falou: quem quer ser queimado agora? Quem quer receber o Espírito Santo? O povo do mundo, quando ouve essa linguagem, fala: puxa, ele deve sofrer, viu? Pô, queimar agora. Aí eu falei: quem quer ser queimado agora? E ele falou assim: aí eu senti de Deus de orar, mas eu não quis ir lá na frente. Mesmo porque eu já sou diácono tal, e diácono não, sou cooperador, e um cooperador que não é batizado com o Espírito Santo fica um pouco feio na Assembleia de Deus, né? Então eu não queria ir lá na frente. Aí eu falei assim: não, vou ficar por aqui mesmo, vou abraçar alguém. Aí ele falou: mas quem que eu vou abraçar? Aí tinha um irmão do meu lado, ele falou o nome desse irmão, falou: eu ia abraçar fulano, mas quando eu olhei pro irmão, falei: esse irmão é muito moderninho, eu não vou abraçar esse irmão. Aí Deus falou com ele: abraça ele, larga de preconceito, você vai ver o que eu vou fazer aqui esta noite. Aí ele pegou e falou assim: tá bom, vai, vem você mesmo aqui. Foi abraçar, mas meio desacreditado. Aí ele abraçou o irmão e começou a orar. Deus tomou o irmão, que ele chamou de crente mais ou menos, né? Deus tomou o irmão, falou com ele e ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele falou: pastor, e eu fui batizado, eu nem acreditei. Quando eu comecei a falar línguas, eu parei para ver se eu estava falando mesmo. Eu comecei a falar línguas estranhas, acordei umas 3 vezes à noite, levantava e saía do quarto para minha esposa não acordar. Fui na cozinha orar um pouco para ver se eu estava falando mesmo. Já cheguei aqui no seminário, já fui no banheiro ali, orei para ver se eu estava falando mesmo. Eu estou falando mesmo, pastor. Se a gente orar aqui agora, eu falo. Aí eu falei: amém, irmão, então você está batizado mesmo, amém. Aí ele foi para a sala, né? Aí foi interessante, que ele foi para a sala. Chegou lá na sala, teve a primeira oração, que o professor chega e faz a oração. O professor chegou e foi fazer a oração. Aí ele já deu aquela rajada de língua estranha, o outro irmão também já deu aquela rajada, já falou um pouco em língua. Aí quando foi na hora do intervalo, ele falou: pastor, já falei mais 3 vezes agora. É uma infantilidade gostosa, não é? Não parece que ele descobriu o pote de mel no final do arco-íris, não é isso? Se você quiser viver uma vida mediana, você pode. Vem na igreja, você vai até ser salvo. Mas se você quiser viver essa grandeza, dessa infantilidade, desse encanto, dessa beleza, dessa expectativa de ter descoberto uma coisa que você toda hora quer pegar, quer tocar, quer sentir, é isso que Deus tem para nós. Não fica no raso não, vem pro alto, vem pro alto, vem pro alto. Oh, Deus, bebe dessa fonte, pelo amor de Deus. Eu estou pregando aqui esta noite. Tem gente que está entendendo o que Deus está falando aqui. Bebe dessa fonte. Aleluia, bebe dessa fonte. Eu estou pregando aqui esta noite. Deus está dizendo: bebe desta fonte. Não fica no raso não, bebe desta fonte. Isso é para você, bebe desta fonte.